Obrigado pelo convite. Amém. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom, eu tenho aqui ao meu lado, então, dois teólogos, um de soteriologista calvinista, aqui representado pelo Nicolas, e outro de soteriologia arminiana, hoje representado aqui pelo Dr. Carlos Vailate. E o que é que muda nessa soteriologia? Muda que o calvinista sempre vai defender que não existe livre-arbítrio, né? Enquanto que essa vai ser uma defesa para o arminiano. E o pastor Nicolas, na sua opinião, Judas teve escolha ou foi predestinado, nasceu para ser o traidor, e por quê? Bom, eu acredito que Judas foi predestinado para ser o traidor. Do modo como o tema está formulado, é importante a gente fazer uma ressalva inicial, porque eu não acredito que Judas tenha sido um robô, como comumente o calvinismo é atacado, né? É um espantalho que criaram. O calvinismo, a doutrina calvinista, não prega que os seres humanos são robôs, que não têm vontade. O que acontece é que a vontade do homem e o exercício dessa vontade está dentro da soberania de Deus, na visão calvinista. Então eu acredito que Judas foi predestinado, mas tudo que Judas fez, ele fez porque ele quis. Tanto que ele é responsabilizado por isso. Essa é a famosa tensão que, inevitavelmente, nós vamos cair aqui, né? A tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque nós vemos que Deus opera nos indivíduos, Deus decreta todas as coisas. Eu defendo que Deus decreta os detalhes da vida dos indivíduos, de todos os indivíduos. Mas isso, de uma maneira misteriosa, não torna os indivíduos inocentes ou indesculpáveis pelas coisas que acontecem. Não torna Deus culpado do mal. Pode falar, mas como assim, pastor? Isso é uma contradição. Não, um paradoxo. É algo que... São duas verdades que a Bíblia afirma e nós caminhamos lado a lado. Então, eu defendo que Judas foi predestinado, porque, por exemplo, o texto de João 17:12, que é um texto chave para essa discussão, fala... Jesus fala, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então o que a gente percebe aqui, até o autor faz um jogo de palavras, porque ele fala que se perdeu e é o filho da perdição, mostrando que aquilo não foi um acidente, mas era uma característica de Judas. Judas já estava nos trilhos para aquilo, ele foi colocado nos trilhos para aquilo, não foi um acidente de percurso. Jesus não deixou Judas escorrer entre as mãos, isso já estava no conhecimento de Jesus. E o mais importante desse trecho é a passagem que fala ali que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, referindo-se aí às profecias a respeito de alguém que trairia Jesus. A discussão pode caminhar no sentido de que precisava ser Judas ou poderia ser qualquer outro. Isso aí a gente, ao longo do debate, a gente pode tratar. Mas essa expressãozinha, ela aparece pelo menos mais 2 vezes, ou 3 vezes no Evangelho de João, João 13, João 19, 24 e João 19, 36, mostrando essas profecias que se cumprem a respeito de Jesus e a respeito de Judas, inclusive. Então é algo muito forte no Evangelho de João, que realmente Deus escolheu Judas para esse propósito. Okay. E é claro que isso se expande para outros personagens aí que a gente vai discutir ao longo do programa. Bom, espero que nesse debate, eu tô achando que a câmera tá muito para cima, diminui aí, por favor. Eu tô muito teto. Eu espero, Nicolas, que nesse debate você consiga em algum momento essa oportunidade de destruir esse espantalho e explicar como funciona. Se ele não é um robô, conforme você está dizendo, uma frase que eu pensei aqui, ele traiu porque ele quis, mas ele não tem livre-arbítrio. Então, como entender essa tensão aí? Doutor Vailate, e aí, Judas teve escolha ou foi predestinado? Bom, por que Judas traiu Jesus? Nós poderíamos dar pelo menos 2 respostas básicas a esta questão. Uma delas, aquela que o Nicolas deu. E a primeira resposta justamente é esta: Judas traiu Jesus porque Deus, que determina todas as coisas, ele, por exemplo, também determinou que Judas o trairia. Mas ele fez isso de tal forma, argumentam os nossos irmãos calvinistas, tal forma esta que nunca pode ser explicada, nenhum calvinista consegue explicá-la, a tornar Judas responsável pelos seus atos. Mas essa
perspectiva, se este de fato foi o caso, nós temos então problemas, entendo eu, seríssimos e intransponíveis, um dos quais eu gostaria de brevemente expressar por meio do seguinte silogismo. Premissa 1, Deus determina todas as coisas, e o Nicolas concordará com essa premissa. Aliás, ele vai concordar com todo o silogismo, né? Premissa 2, os pecados de Judas não é só a traição, esse ponto é importante. Os pecados de Judas, tais como, por exemplo, a sua ambição pelas 30 moedas de prata, a sua ladroagem, porque o texto bíblico diz que ele era ladrão, a sua traição de Jesus, o seu afastamento do apostolado e o seu suicídio por enforcamento, são coisas. Conclusão, logo, Deus determinou todos os pecados de Judas, mas ele fez isso de tal forma a se isentar, digamos, moralmente, ele não tem nenhuma culpabilidade por isso, e a culpa toda é de Judas. Isso para mim não é um paradoxo, isso é uma profunda, escancarada, clara e evidente contradição. Mas, se Deus então determinou todas as coisas, incluindo todos os pecados de Judas, então é impossível não chegar à conclusão lógica de que Deus é o autor do mal e do pecado. Além disso, se Deus determina tudo o que acontece, então a liberdade ela é um conceito meramente ilusório e não algo real. Nós vivemos simplesmente num mero teatro e nada mais do que isso. Uma segunda resposta, que é a que eu advogarei nesta manhã, respeitosamente, evidentemente, ao meu interlocutor e a todos os queridos irmãos calvinistas e de outras perspectivas teológicas, é a seguinte: Judas traiu Jesus livremente, podendo não tê-lo traído. Mas como Deus é onisciente, logo ele sabia desde a eternidade que Judas trairia livremente a Jesus. Então, de posse desse conhecimento, Deus simplesmente inspirou o registro desse fato e dessa traição nas Escrituras. Então, eu acho que essa explicação é mais condizente com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Existem outros pontos que o Nicolas mencionou, por exemplo, sobre o filho da perdição, que eu não sei se agora eu também não quero monopolizar o debate. No momento apropriado eu responderei ponto a ponto que ele falou, mas eu não quero atrapalhá-lo. Ok. Nicolas, vamos lá. Bom, é interessante que esse paradoxo que eu mencionei, eu acredito que ele não seja uma contradição real, é uma aparente contradição porque nós temos uma mente limitada. É importante a gente lembrar que tanto a visão calvinista como a visão arminiana lida com paradoxos, porque a Bíblia é um livro, é uma revelação divina, então existem verdades que transcendem o nosso entendimento. Por exemplo, nós lidamos com tensões lógicas no que diz respeito à trindade. Nós somos seres unipessoais ou monopessoais e nós estamos tentando aprender um pouco mais, nos relacionarmos com Deus que é três. Até a nossa linguagem tropeça nisso. A mesma coisa vale, por exemplo, para a união hipostática. Jesus tendo uma natureza humana e uma natureza divina. Nós não temos essa realidade, então isso foge do nosso escopo. E eu acredito que o caso da responsabilidade do homem, da soberania de Deus, seja mais uma tensão lógica que a Bíblia põe e que o autor bíblico não está preocupado em nos explicar. Ele apenas coloca ali e nós temos que caminhar com isso, afirmando as duas verdades. Não é uma ou outra, é uma e outra. Ainda que na nossa lógica isso não seja possível alinhar isso. E é interessante que o pastor Augusto comentou da acusação que comumente é feita aos calvinistas de que Deus, ele por controlar tudo, ele seria então o autor do mal. Mas é interessante que o próprio Armínio, ele via a questão de um jeito diferente, que é um jeito calvinista, até é engraçado, ironia, né? Mas olha só, Armínio pensava de forma semelhante. Estou lendo aqui um trecho de As Tocantes Verdades da Flor, o livro do pastor Marcos Durão Conato, que cita Armínio. Armínio pensava de forma semelhante, dizendo que todas as ações, agora é aspas do Armínio, todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina, devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Isso está na Declaração de Sentimentos, na seção 2. Ou seja, para Armínio, que, claro, bebeu ali do calvinismo, teve contato com isso e tudo mais, existe essa realidade. Então ele lidava com isso muito bem. Ele falou, olha, a gente não entende isso, mas tudo tem que ser dado à providência de Deus. A providência de Deus é a administração de Deus da história, de todos os detalhes. O que a gente não pode fazer é falar que Deus é o culpado do mal, falar que Deus é o culpado do mal moral. Então é isso que nós não podemos fazer.
Quando nós falamos especificamente de Judas, nós temos outros textos que mostram a figura de Judas como um personagem que foi escolhido por Deus especificamente e que não tinha como desistir de trair Jesus porque ele havia sido destinado para isso. Por exemplo, em Atos 1,16, quando os apóstolos fazem uma avaliação retroativa de tudo que aconteceu, dirigidos pelo Espírito Santo, eles dizem o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Está em Atos 1,16. Quando nós olhamos para outros personagens bíblicos, agora saindo um pouquinho de Judas, nós percebemos que Deus escolhe não apenas indivíduos para fazer o mal, como no caso de Judas, mas escolhe indivíduos também para fazer o bem. Se nós aplicamos uma máxima a Judas, nós precisamos aplicar a máxima também aos demais. Então, no caso de Jeremias, em Jeremias 1, versículos 5 a 7, está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aqui, conhecimento como uma escolha de relacionamento, pelo menos é assim que nós entendemos esse termo aqui. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E é interessante que na sequência Jeremias fala: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias está tentando passar para frente, fala: não, isso daí não rola para mim. Se ele tivesse liberdade, ele teria pulado fora, mas olha o que Deus fala na sequência, ele corta as linhas de Jeremias, né? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Saindo de Jeremias, nós chegamos em Paulo. Lá em Gálatas 1, ele diz o seguinte, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou, a ideia aqui de separar é colocar a parte para um propósito específico. Esse é o termo usado ali. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detência, não consultei em carne e sangue, ele continua defendendo seu apostolado. Então, a gente vê que Judas foi escolhido para trair, Jeremias foi escolhido para profetizar, Paulo foi escolhido para ser apóstolo, e nenhum deles poderia ter escolhido algo diferente, porque Deus havia determinado isso para eles antes mesmo deles nascerem. Então, quando a gente coloca todos esses textos lado a lado, a gente vê realmente que Deus determina os detalhes das vidas dos indivíduos. E outros textos que eu quero mostrar aqui também, que falam a respeito desse assunto. Ok, doutor. O Nicolas falou várias coisas aqui, eu vou tentar mais ou menos aí trabalhá-las, né? O tempo é muito pouco, né? Então vamos lá. Primeiramente ele citou a Trindade e a união hipostática como mistérios. E eu concordo com isso, normalmente qualquer cristão protestante evangélico concordará com isso. Disso não se segue, por exemplo, que quando falamos da soberania divina e da liberdade humana, de fato existe esse mistério, eu transborde o mistério da Trindade e da união hipostática para a soberania divina, ou seja, Deus determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele faz isso de tal forma esta que simplesmente é um jargão que é impossível de ser explicado, e a meu ver, claro, respeitosamente é contraditório, eu não posso transbordar isso para esse conceito de responsabilidade humana. Ele citou o texto do livro do pastor Marcos, do Granconato, que eu aliás conheço também, citando Armínio, mas Armínio disse muito mais do que ele disse. Ele citou um trecho seletivo, ele não citou outros trechos muito mais importantes que este, onde Armínio critica Calvino e Teodoro de Beza, e ele diz que ele apenas aceita que Deus decreta ativamente coisas boas, mas permite as más e os pecados. Isso ele não citou no livro, só para corrigir esta citação. Ele citou também Jeremias, Paulo sendo escolhido. Paulo, ao longo do livro de Atos, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial. Não há um determinismo rígido em que ele não poderia de jeito nenhum obedecer a Deus. Ele diz: eu não fui desobediente, o que implica dizer que ele poderia ter desobedecido a Cristo. Quanto à ideia do determinismo, o determinismo, entendo eu, tal como advogado pelo Nicolas, de forma geral, que é uma perspectiva compatibilista, onde Deus decreta todas as coisas, determina todas elas, como ele realmente mencionou, e ao mesmo tempo o homem é livre. Existem pelo menos 5 razões pelas quais esse tipo de determinismo não funciona, e eu rapidamente vou citá-las. Primeiro, esse determinismo causal universal divino, ele não pode oferecer uma interpretação coerente das Escrituras, porque existem vários textos das Escrituras onde as pessoas, ao serem punidas, ao serem julgadas, ao serem recompensadas, ao serem elogiadas, isso pressupõe o tipo de liberdade libertária, como por exemplo Armínio defendia, ainda que ele não usasse essa terminologia e ela fosse posterior. Em segundo lugar, o determinismo causal universal ele não pode ser afirmado racionalmente.
não é algo racional. Por quê? Se alguém passa a acreditar que o determinismo é verdade, como é o caso do Nicolas e de todos os calvinistas que pensam igual a ele, então, o Nicolas e todos os calvinistas também têm que acreditar que a razão que os levou a acreditar nisso é simplesmente que eles foram determinados a acreditar nisso. Então, não se tem condições, de fato, de sopesar os argumentos pró e contra de se decidir, por exemplo, livremente com base nisso. Então, nesse caso, quando você percebe que a sua decisão de crer no determinismo, ela mesma foi determinada por Deus, logo isso não é algo racional. Ele não está defendendo isso racionalmente, ele simplesmente está fazendo aquilo que o determinismo invisível mandou sinapses para o cérebro dele, o que ajudou a dar ignição na boca dele, e ele está simplesmente reproduzindo isso mecanicamente, por mais que ele não admita isso. Essa é a conclusão lógica. Em terceiro lugar, o determinismo universal divino, ele torna Deus o autor do pecado e nega a responsabilidade humana, como nós mencionamos, por mais que também se negue isso de forma geral. Em quarto lugar, o determinismo universal divino, ele anula a agência humana. Ora, se Deus determina total, meticulosa e exaustivamente todas as coisas, Deus determinou que o Nicolas estivesse anotando agora, inclusive, as minhas observações. Por exemplo, então ele não é livre para fazer o que ele faz. Então, ele simplesmente é um instrumento, como um pedaço de madeira que alguém pega e funciona como uma alavanca. Ele não é um agente real. Ele é simplesmente um instrumento, como um revólver na mão de um policial, de um bandido, onde um agente único é real, é aquele que o atira. Então, todos nós passamos de meros instrumentos. Eficaz apenas para aquilo que foi criado. Perfeitamente, mas nós não temos, portanto, a nossa volição. Por quê? Porque ela nunca pode contrariar a vontade divina. E em quinto lugar, o determinismo divino universal, ele transforma a realidade em uma farsa. Tudo é um mero teatro de forma geral. Agora, se você me permite, caminhando um pouco mais adiante, o Nicolas citou o texto de Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eu quero citar 3 textos de Jeremias. E esses 3 textos, eles são interessantes porque eles desmentem a ideia normalmente propagada, que, por exemplo, quem colocou o futuro lá para que possa conhecê-lo, então Deus necessariamente deve tê-lo colocado. Será que é isso mesmo? 3 textos de Jeremias desmentem isso. E se eu tenho um único texto que funciona como exceção, ele destrona todos os demais pontos relacionados a essa perspectiva. Jeremias 7, versículos 30 a 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Jeremias 19:5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos em holocausto a Baal, que nunca ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Jeremias 32:35. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Ora, como Deus pode ter determinado ou colocado no futuro esses vários pecados mencionados por Jeremias, se o próprio Deus, nos textos que acabei de ler, diz que nunca ordenou que tais pessoas praticassem os pecados que eles praticaram? Portanto, Deus não colocou esses pecados lá no futuro, apesar de pré-conhecê-los. Então, eu caminharia por aí por enquanto. Ainda está faltando eu responder a fala dele sobre João. Daqui a pouco chegaremos lá. Vamos lá, Nicolas. Legal. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos respondendo e adicionando, né? Nessa dinâmica aí. Porque o tempo não vai permitir. Não, eu reconheço que não vai chegar ao fim. Muita coisa e é uma tensão de séculos. Então não é um debate de uma hora que a gente vai conseguir sanar isso, né? É verdade. Mas vamos lá. O pastor Augusto comentou da questão da aparente irracionalidade da visão calvinista. Eu reconheço que é algo que a nossa mente não consegue entender completamente. Isso não é um jargão, não é uma frase vazia. É algo real, nós não conseguimos entender. Ok. Mas nós precisamos lembrar que, em termos de revelação e razão, a revelação é maior do que a razão. Existem coisas que a nossa razão não alcança. E onde a razão não alcança, a revelação ela completa. Aquilo que Deus revelou é maior do que aquilo que nós podemos entender. Mesmo que Deus revelou. Imagina que ele não revelou, então. É impossível da gente entender mesmo. Mas mesmo naquilo que ele revelou, tem coisas que a nossa razão não consegue entender completamente. Então, é importante que o ouvinte tenha isso em mente, essa máxima. A revelação é mais importante, é maior que a razão, não o contrário.
A razão não pode ser maior que a revelação, porque senão eu coloco Deus numa caixinha da razão humana. E ele mesmo fala, os meus pensamentos são muito maiores do que o de vocês. O apóstolo Paulo fala que os pensamentos de Deus são insondáveis, inescrutáveis. Não dá para você seguir esses caminhos aí. Então nós, como seres humanos, precisamos nos unir aí aos teólogos do passado que falavam que Deus faz algumas coisas de modo que nós não a compreendamos para que nós sejamos sempre os alunos e Deus seja sempre o mestre. Quanto à questão, outra questão que o pastor Augusto comentou, dos textos de Jeremias, realmente o texto fala, nunca lhes ordenei, né? E nem isso passou pela mente. Aqui o texto está falando, creio eu, da vontade revelada de Deus. Existe um contraste muito útil entre vontade revelada e vontade decretada. Vontade revelada diz respeito às coisas que Deus revelou que ele espera que nós cumpramos. Então você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar. São os mandamentos de Deus. De fato, Deus nunca ordenou que o povo de Israel queimasse os filhos e as filhas. Ele abomina isso. Inclusive, ele ordenou o contrário. Não façam esse tipo de coisa como os povos dizem aí. Então, de fato, Deus não ordenou. Agora, nós não podemos dizer aqui que o texto está falando da vontade decretada de Deus. Porque a vontade revelada, como o próprio nome sugere, é aquilo que Deus revelou para nós. Então, eu tenho conhecimento disso. Você está dizendo que tem dois tipos de vontades isso, de exatamente. Deus, por exemplo, uma revelada e outra decretada. Isso, e uma contraditória. E uma a gente tem acesso e a outra não é uma contraditória, outra. É assim, não, tem que ser contraditório. Se uma ele falou, outra não, é assim. Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é a vontade revelada de Deus, ou seja, Deus revela o seu caráter, Deus revela os mandamentos, como ele quer que nós vivamos. Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? A vontade decretada diz respeito aos eventos da história, do futuro, da minha vida pessoal, que nós não temos conhecimento. Isso Deus não revelou para nós. Pro leigo que está ouvindo a gente, o que é decretado? Decretado é aquilo que é instituído por Deus, aquilo que Deus colocou para acontecer na história, aquilo que Deus escolheu para acontecer na história. Então, por exemplo... Mas ele revelou? Ele não nos revelou. Ele não nos revelou tudo. Por exemplo, Deus nos revelou que Jesus vai voltar. Então, vamos entender o que é decretado e o que é revelado. Que para mim é a mesma coisa. Não. Decretado diz respeito aos eventos da história. Mas ele decretou para quem? Ele decretou na história. Para quem? Para ele mesmo. Ele decretou para tudo. Para ele mesmo. Tudo da história é um decreto. Assim é a visão calvinista. Tudo na história passa por um decreto. O pressuposto da visão calvinista está nos decretos de Deus, assim como o pressuposto, um dos pressupostos do arminianismo está na liberdade humana. São pressupostos. Os decretos também, isso. Apenas a ordem é que muda. Então, são pressupostos que nós temos. Então, os decretos de Deus, alguns ele falou na Bíblia, outros não. Por exemplo, Jesus vai voltar, isso é um decreto. Isso vai acontecer. Isso aqui nós concordamos. Não tem como Jesus não voltar. É a ortodoxia cristã. Então, mas se ele não revelou alguns, como você sabe que é decreto? Se ele não falou pra ninguém? Não, então, ele revelou. Com que ferramenta? Ele revelou, ele falou, este é o meu decreto para a história, isso vai acontecer. Quando nós falamos de vontade revelada, é o exemplo aqui. É algo relacionado à santificação, à minha vida, ao ideal de Deus pro povo dele. Ele queria ou não queria que o pessoal queimasse os filhos a Moloque? Ele não colocou isso por mandamento. Quando o povo fazia isso... Mas a vontade oculta... decretiva quis que eles fizessem. Exato. Você entendeu? Então a vontade de Deus é contraditória, é o que eu já me antecipei a dizer. Não é contraditória. Que são duas realidades que nos ajudam a ser. É simples isso. Assim, Deus quer que eu seja santo. Sim, Deus quer que eu seja santo. Isso ele revelou pra mim. É o meu alvo. É aquilo que eu tenho que buscar. Mas será que Deus me escolheu para ser crente? Será que Deus escolheu tal pessoa para ser crente? Isso Deus não revelou. É um decreto que está só na mente de Deus. E conforme a história vai sendo executada, esses decretos vão aparecendo na história. Mas no momento que uma coisa se choca com a outra, como nos 3 textos apresentados... Sim, não qual é a verdade? Não se choca, porque aqui está falando da vontade assim, revelada. No texto Deus, ele diz assim, eu não mandei que vocês queimassem os filhos a Moloque. Ou seja, eles desobedeceram. Ou seja, eles foram contra aquilo que Deus revelou. Como que Deus obedeceu o decreto? Como eles desobedeceram se eles não têm vontade? Não, mas eles... eu não disse que eles não têm vontade. Sim, mas já voltamos ao paradoxo. De Deus lá atrás que eles caíssem nisso. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está colocando culpa sobre eles. Okay. E como que o texto... Peraí, rapidinho, só deixa eu avançar mais um pouquinho. Como que o texto está colocando culpa sobre eles? Olha, eu revelei a minha vontade e vocês não cumpriram isso. Agora, a mecânica por trás dessa desobediência não está no texto. E a vontade era que não matassem as crianças. A vontade... que não queimassem os filhos. A moral de Deus revelada ao homem é que não fizesse isso. Eles desobedeceram. Só que por debaixo dos panos tem outra vontade. Existe uma mecânica acima desse texto
que nós não entendemos que Deus decretou que isso aqui acontecesse. E aí é um paradoxo, aí não tem como sair. Agora mas aí eu tenho que passar para ele, então. Mas deixa eu só avançar mais um pouquinho aqui. Aí a gente vai fazendo um bate-bola. Anota aí. Olha aqui, no livro Deus é Soberano, de A.W. Pink, uma obra excelente, referência nesse conheço assunto. já. Muito boa. Diz assim: poucos, por certo, serão aqueles que ao ler este livro virão a questionar a afirmação de que Deus sabe todas as coisas e delas tem presciência. Isso nós concordamos. Mas talvez muitos hesitem quanto a ir além desse ponto, que é o caso do pastor Augusto, do arminianismo. Mas é óbvio que se o Senhor Deus conhece de antemão todas as coisas e que também as preordenou, não é mesmo? Não é evidente que Deus conhece de antemão o que virá a ser porque Ele mesmo decretou? A presciência de Deus não é a causa dos eventos, pelo contrário, os eventos são efeitos do seu eterno propósito. Quando Deus decretou que algo acontecesse, sabia que aconteceria. De acordo com a natureza das coisas, não se pode saber acerca do que há de ser, a não ser que seja algo que sucederá com certeza. Nada é certo que acontecerá, a não ser que Deus o tenha determinado. Então aqui há uma questão lógica, porque, como o pastor Augusto colocou, se há um futuro no qual Deus tem apenas conhecimento, e é comumente dito, né, simplificado, quem colocou o futuro lá, a questão pode ser ampliada da seguinte maneira: o futuro, a história, vamos trocar futuro por história. A história, quem deu o pontapé inicial na história? Deus. Deus criou todas as coisas. Antes da história não existia nada, se é que podemos dizer isso, além de Deus. Se Deus dá o pontapé, ou a história é um acaso e Deus reage à história, ou Deus é o autor da história. Então nós temos esses dois caminhos. Eu não acredito que Deus jogue dados com o universo. Eu acredito que Deus seja o soberano da história. Ok, vamos lá. Doutor. Por favor, você ia fazer alguma pergunta para mim, não? Eu tinha que fazer um intervalo, mas eu comecei com quem? Senão, eu comecei com você, né? Eu não me lembro. Eu comecei com ele. Comecei com ele. Então eu vou finalizar com você e vou pro intervalo. Tá bom. Vamos lá. Bom, perceba que isso é típico do calvinismo, essa dicotomia que não é só contrastante, mas contraditória, por mais que se negue e diga o contrário, entre a vontade revelada e a vontade decretada. Então, Deus, na sua vontade revelada, ele diz no 8º mandamento: não furtarás, tanto em Êxodo no capítulo 20 quanto em Deuteronômio capítulo 5. Mas na sua vontade decretada, ele decretou e quis que Judas fosse ladrão. E sabe o que é pior dentro desse absurdo? No dia do juízo final do trono branco, Deus vai chegar para Judas e vai falar: menininho, né, por que você fez isso? Por que você ambicionou as 30 moedas de prata? Por que você foi um ladrão? Por que você traiu meu filho com um gesto tão lindo que é o beijo? Senhor, eu fiz isso porque o Senhor incondicionalmente decretou e eu não tinha como fazer algo contrário. Quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo. Isso não faz o menor sentido biblicamente. Não estou falando apenas de lógica, mas estou falando em termos bíblicos, né? Então isso não tem a menor racionalidade. Então não basta que uma doutrina, obviamente, ela seja revelada, ela tem que ser revelada. Eu creio nesse sentido com Nicolas, eu faço coro com ele que a revelação é mais importante do que a razão, mas Paulo também vai dizer para Timóteo, em uma das epístolas pastorais, o seguinte: evite contradições. E o Deus retratado na perspectiva calvinista, e de novo respeitosamente falando de ideias, de elementos filosóficos e tudo, ele é absolutamente contraditório. Ele diz: eu nunca ordenei que vocês queimassem os seus filhos ali a Moloque, que vocês erguessem os altares a Baal, mas no seu decreto oculto por debaixo dos panos ou do tapete, me permita usar essa linguagem, ele agiu de uma forma em que os judeus, os israelitas, não poderiam contrariar a vontade divina secreta e oculta, e eles serão culpados no final da história. Isso não tem o menor cabimento, é uma coisa absurda, isso não é paradoxo, isso é o cúmulo da contradição. Agora voltemos a João 17,12, que eu estou ensaiando uma resposta, eu vou ver se eu consigo agora trabalhá-la, né? Bom, João 17,12 diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ótimo texto, muito mal interpretado por muitas pessoas. E nós vamos tentar elucidar isso agora brevemente. O que significa a expressão o filho da perdição? É a expressão grega horuios tesapoleias, o filho da perdição, que também aparece aplicado ao anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo
versículo 3. Mas para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que entender os diversos significados que a Bíblia dá à palavra filho, ben em hebraico e huios em grego. E nós encontramos pelo menos 4 sentidos quanto ao termo filho na Bíblia. Eu vou dar todos esses exemplos. Primeiro, filho ele pode significar simplesmente o descendente imediato de alguém. Por exemplo, é neste sentido em que Davi ele é chamado de filho de Jessé em 1 Samuel 17:58. Ele é um filho imediato. Em segundo lugar, filho pode significar descendente distante de alguém. É nesse sentido que Jesus, na genealogia, em Mateus capítulo 1 e versículo 1, ele é chamado de filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, descendente, numa linhagem mais distante de ambos. Em terceiro lugar, filho pode significar alguém que tem as características de. E é nesse sentido que, por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles são chamados filhos de Belial, ou seja, filhos do maligno. Ofni e Finéias, eles são tão ímpios que é como se o seu verdadeiro pai fosse Belial, o maligno, e não Eli. E é nesse sentido também que os ímpios são chamados de filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles desobedecem tanto a Deus que é como se a sua mãe fosse a própria desobediência. Em quarto lugar, filho também pode significar alguém destinado a. E é nesse sentido que a expressão filhos da ira ocorre em Efésios capítulo 2, versículo 3, ou seja, os ímpios... Éramos por natureza filhos da ira. Exatamente. Enquanto se mantêm na impiedade, são filhos da ira no sentido de que eles estão destinados à ira divina, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Bem, o que isso tem a ver com o nosso texto? No caso de Judas Iscariotes, e eu vou dar informações que inclusive calvinistas de peso e exegetas concordam comigo, e isso é importante para não dizer, mas ele cita só autores arminianos ou algo do gênero, não. Então, no caso de Judas Iscariotes e do anticristo, eu entendo que eles são chamados de Hohuios Apoleias, o filho da perdição, por 2 razões, que envolvem essas 4 perspectivas que envolvem o significado de filho mencionadas. Primeira razão, porque eles se comportam como perdidos. Não é porque Deus os destinou incondicionalmente, eu quero que Judas ele seja o traidor e ao mesmo tempo seja ladrão e que ele traque e não se arrependerá dos seus pecados. É por esta razão que o segundo sentido de filho dado à perdição. Segundo D.A. Carson, que é um importantíssimo exegeta e biblista calvinista do Novo Testamento, um ótimo autor, ele diz o seguinte: a expressão filho da perdição poderia referir-se ou ao caráter de Judas, que é exatamente o que eu estou defendendo, ou ao destino de Judas. Eu já misturo as duas coisas, eu divido um pouquinho de Carson, mas é interessante porque ele é honesto na explicação. As duas possibilidades são verdadeiras. Já de acordo com Leon Morris, um anglicano calvinista, a expressão filho da perdição significa caracterizado pela perdição. E não que ele foi predestinado a ser perdido. Olha que interessante. Outro autor chamado Paul Event, ele vai dizer que a expressão filho da perdição, ela aponta também para o caráter em vez do destino. E aí, olha o que F.F. Bruce, de saudosa memória, calvinista, exegeta neotestamentário, diz. Eu vou citar um calvinista. Um dos maiores nomes do grego. Um dos maiores, estudioso, né? Abro aspas para F.F. Bruce, no seu comentário de João. Abre aspas. Apesar do sabor de predestinação da linguagem de João, Judas não se perdeu contra a sua vontade. Até aí o Nicolas vai concordar, mas o texto continua. Mas com sua concordância, ele, Judas, podia ter atendido ao último apelo que Jesus lhe fez naquele gesto de comunhão na mesa do cenáculo, mas decidiu, em vez disto, entender-se com o grande adversário, ou seja, o diabo. Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Olha o que ele vai terminar dizendo. Este, como os outros discípulos, fora dado ao filho pelo Pai, mas a apostasia é uma possibilidade solene mesmo entre aqueles assim confiados a Jesus, fecha aspas para o calvinista F.F. Bruce. Então, esse texto de João 17:12, ele é pessimamente compreendido, porque normalmente calvinistas, com raras exceções, eu percebo que eles não se atêm a esses detalhes básicos, eles não estudam o sentido de filho e simplesmente já presumem, filho da perdição, Deus já determinou incondicionalmente, não tem nada disso no texto. Porque nós também éramos filhos da ira. Então, perfeito. Então, essa é uma explicação muito mais coerente, exegética, bíblica, lógica, racional, não macula o caráter de Deus, acaba ainda considerando a liberdade de Judas e não faz com que Deus tenha, eventualmente, que passar por um papelão no dia do juízo e condenar Judas por algo que ele mesmo determinou que ele fizesse.